E a gente fica sem saber a que ponto acreditar. Uns falam que existe, outros falam que não. E o professor veio falar sobre a questão do aquecimento global. Afinal de contas, professor, até que ponto e por onde começou isso tudo do aquecimento, da questão do aquecimento global, né? Eu quero para jogar abaixo toda essa, não é teoria e nem uma tese, na verdade é uma hipótese. Tem gente que pensa e trata isso como se fosse uma lei imutável, e não é. É uma hipótese, ou seja, é um pensamento na prática. A radiação infravermelha entra, aí não consegue sair. Foi assim que a gente aprendeu com o professor, né? Aí fica aquele ping-pong, né? Ou seja, a radiação entra. Eu ensinei muito isso para muitos alunos e eu peço perdão porque ensinei, porque estava lá no livro. Eu era obrigado a ensinar. Agora, professor, mas eu sempre, desde a primeira vez na faculdade que eu vi um professor meu de climatologia, ainda quando eu era aluno, lá em 1997, na Universidade Federal, ele me despertou a atenção para isso. Foi o primeiro que eu vi falar, e logo depois dele eu comecei a saber que tinha um professor da Universidade de Alagoas, hoje que está aposentado, Luiz Carlos Modion, que também combatia essa farsa, e eu vou te mostrar aqui que muita coisa a respeito disso aí. Para começar, primeiro impacto, não existe camada de ozônio. Não existe camada de ozônio. Não existe esse lugar que você sobe e existe uma camada. A gente tem aquela ideia de que tem um teto ali em cima protegendo, uma espécie de um preservativo no mundo. Não existe a camada de ozônio. Deixa eu te falar uma coisa. A composição da nossa atmosfera é formada por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,9% de argônio, e esses 0,10% aí é formado por inúmeros outros gases, mais ou menos 270 e poucos tipos de gases diferentes, entre os quais o ozônio, que representa 0,02%, e ele não está disposto de uma forma uniforme, ou seja, tem um pouquinho de ozônio aqui, outro ali, outro. Não existe uma camada, então não existe. O que existe lá próximo à estratosfera é um lugar chamado de ozonosfera, que é um lugar onde há probabilidade em algumas áreas do planeta de ter ozônio, tá? Então já é o primeiro impacto que eu infelizmente vou ter que começar a desmontar muita coisa que a gente aprendeu. E agora, infelizmente, como há uma agenda global voltada para orientar, infelizmente, eu acho uma doutrinação isso. Mas países que já despertaram, por exemplo, isso é proibido de ensinar em qualquer escola lá do Reino Unido. Proibiu. O parlamento votou e viu que, na verdade, tinha muito erro, muitas incongruências. Vídeos das calotas despencando, isso, né? Os ursos polares nadando, morrendo, né? Tudo magrinho, né? Sem comer e tal. E aí? Está derretendo mesmo a calota? Isso é um ciclo? Esse processo é natural do mundo? Ou isso aí é por causa do aquecimento global? Veja só, eu vou dar em quatro aspectos nós vamos desmontar essa farsa a respeito da climática mundial. Primeiro, escala. Vamos começar por escala. Depois de escala, nós vamos falar sobre fatores cósmicos. Depois nós vamos falar sobre fatores físico-químicos. E por último, vamos falar sobre geopolíticos, tá? 4 pontos somente, tá? Só para a gente organizar. Primeiro, a escala. A gente tem que compreender que o homem, pelo tamanho e insignificância, ele não consegue mudar os fluxos de massas globais, ele não consegue. Vamos fazer só para a gente ter uma noção de escala, pra você entender. Se a Amazônia, as queimadas aqui na Amazônia, podem alterar o clima do mundo? Todo mundo vai dizer que sim, não é verdade? Então, eles sempre falam isso. Mas eu te afirmo que não. Eu vou te explicar por que agora. A Amazônia toda, veja só, estamos falando de escala, de proporção. A Amazônia toda tem 5,5 milhões de quilômetros. 5,5 milhões de quilômetros. Representa 60% do Brasil. Se você pegar toda a Europa Ocidental, são 28 países, dá toda dentro da você colocar da Amazônia, todinha. Ainda sobra espaço, tá? 28 países cabem dentro da Amazônia. Agora, qual é o tamanho do nosso planeta? O nosso planeta tem 510 milhões de quilômetros quadrados. 5 milhões equivale a quanto de 510 milhões? 1%. A Amazônia toda tem 1%. Você entendeu? Veja só, 28 países não chega a 1% do nosso planeta. Vamos diminuir mais a escala.
Vamos para a cidade de para o estado de São Paulo, tem só 248 mil quilômetros quadrados. É a terceira maior cidade do mundo, 45 milhões de pessoas. Mas a capital, que é a cidade de São Paulo, tem apenas 1.521 quilômetros quadrados. Preste atenção, não estou falando do estado de São Paulo, que tem 248 mil quilômetros quadrados. Estou falando de um espacinho bem menor, que representa 0, aí segue uma sequência de 4 zeros, 0,0000% do mundo. 1.521 quilômetros quadrados. Se você pegasse a população do mundo toda hoje, 7 bilhões, e dobrasse ela, para cabia só dentro desse pequeno lugar. É pura matemática. Se você colocar 4 pessoas por metro quadrado, faça o cálculo. Vai dar 14 bilhões. Ou seja, dá para você colocar, mesmo que a população do mundo dobre, você colocaria num espaço que equivale a 0,00002% do mundo, e essa população desse tamaninho que você nunca conseguiria enxergar, esse tamaninho de espaço, nem olhando a Lua você não conseguiria enxergar, entendeu? Aí você teria toda a população do planeta. Esses problemas que a gente fala, a gente acaba falando sobre o que está acontecendo no mundo, essas preocupações, ela é uma poeira. É uma poeira, exatamente. Uma poeira perante a grandiosidade das massas e dos fluxos, não é? Da grandiosidade do planeta Terra. Ponto, é isso. Então. Exatamente. Em resumo, toda a produção... sabe quanto é que é a produção anual de gás carbônico, dióxido de carbono, que é a mesma coisa, dióxido de carbono. A produção anual de dióxido de carbono, esse gás que foi elevado por esse grupo ao vilão da história, ele representa na atmosfera 0,04. Não chega nem a 0,5%, é 0,04. O homem... Todos os países do mundo, se você juntar todos os mais de 200 países no mundo, eles emitem, não chega a 7 toneladas de gás carbônico por ano. 7 toneladas de gás carbônico. Nota esse número que é importante. Todos os vulcões ativos, eles geram por ano 200 toneladas de gás carbônico por ano. 200 toneladas. Você está entendendo? O Etna, olha... O Etna explodiu e jogou mais gás carbônico do que o homem poderia gerar em 1 milhão de anos. Um só vulcão jogou na atmosfera há 300 anos atrás, entendeu? Uma quantidade de gás carbônico que o homem não conseguiria gerar em 1 milhão de anos. Agora, os oceanos geram quanto? Mais 150 toneladas. Vai calculando aí. Então, o homem, numa insignificância tão pequena, ele não consegue mudar. Os fluxos de massa. O que o senhor está dizendo então é que o homem e a sua ação não consegue interferir no clima.